Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlomagno e Miguel Brambila. Muito bem, estamos aqui para a edição 2 já do programa Um pouco de tudo e mais um pouco, hoje com a pauta Método Científico. Você que não assistiu a edição 1, você pode voltar a encontrar aqui nos nossos endereços de Sábio Caxias, no nosso site, né? O José Otávio também disponibilizará nas redes dele, no WhatsApp. Enfim, contando um pouco da sua história, é claro, né, uma breve apresentação, porque a gente vai conversando ao longo da programação aqui e vai trazendo também histórias do passado, do presente e do futuro, com o objetivo, lembrando, que é linkar a ideia da experiência adquirida ao longo de anos de trabalho e de pesquisas e de métodos, não é? Como ele mesmo diz, desfocados apenas de uma única monoideia, mas diversificados, não é, na curiosidade de ampliar o pensamento, que todos deveríamos ter, uma curiosidade de ir além, né, sermos mais disruptivos, no sentido de não recebemos tudo, né, cegamente, não é? E hoje, então, né, nesta edição, hoje, porque é bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer momento que você estiver nos ouvindo ou assistindo, a nossa pauta é método científico. Trago ele para a tela aqui para a gente conversar. Zé, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, boa noite, bom dia. É isso aí. Não necessariamente nessa mesma ordem. Né? Isso, exatamente. Para nós aqui é boa tarde ainda. Bom, eu falei uma coisa meio solta ali no outro episódio, eu até quero esclarecer. Eu falei sobre o treinamento, tal, que o técnico mandava eu comer macarrão, tal. Eu não sei se hoje é assim. Isso daí foi na década de 70, que senão alguém pode dizer, mas não é mais assim, tal. Não, eu sei, hoje eu não faço a menor ideia de como é que funciona isso, mas naquela época era assim que funcionava. Tá? O Ronaldo Nazário, eu acho que seguiu esse método, né? Porque ele continuou comendo macarrão. Eu não sei bem o que ele fez, né? Mas ele é um grande jogador. Né? Bom, eu quero dizer o seguinte, que a ciência, na realidade, ela veio da filosofia, vamos dizer assim. Aquela inquietude, aquela inquietação daqueles filósofos antigos da Grécia, tal, o ser humano sempre buscou entender o universo, a vida, e começa a fazer pergunta, né? O mundo, os animais, as plantas, porque é uma coisa muito impressionante isso, né? Eu sempre me impressionei, assim, desde criança. A gente bota uma semente ali, uma semente de milho, daqui a pouco, isso é até uma ideia do budismo, sabe? Que aquela semente já não é mais semente, ela é uma planta, e não restou mais nada da semente, e agora é uma planta, é uma outra coisa. E isso acontece com a gente também, né? A gente um dia foi um bebê, depois uma criança, um adolescente, e vai mudando, vai trocando de pele, né? igual cobra faz, né? E daí a gente vai virando outra coisa. Né? A cada 7 anos, né? Todas as células do corpo estão renovadas. Né? Então, bom, e daí essas coisas sempre me intrigaram. Mas aí veio, no século XVIII, o 18 para 19, o conhecimento da estatística, e isso mudou a ciência, porque começou a se separar já desde a época do Michelangelo, do Da Vinci, que ele era artista, cientista, filósofo, ele era um monte de coisa, né? E daí começou-se a pensar em ciência, talvez até por uma forma de ensinar as coisas, talvez, não sei, de estudar, começou-se a buscar metodologias, né? Para a ciência. E a estatística entrou aí. Porque alguns fenômenos, eles podem ocorrer, vamos dizer, 100% das vezes. E outros não. Às vezes eles ocorrem, vamos dizer, 70%, 80% das vezes e às vezes podem não ocorrer. A gente vê isso daí. Por exemplo, uma das coisas que é visível assim é a questão da meteorologia, né? É o que eu ia perguntar.
É meteorologia. Eu sempre soube, né, na faculdade a gente aprende que previsão de tempo é com 24 horas de antecedência. Hoje, então, a gente vive a era da engambelação, né? Porque Não, é ou que não? existe uma tendência, né, do tempo ser assim. Não é uma previsão, não é uma profecia, é uma previsão. Não, é uma previsão. Então, olha, amanhã não vai chover, mas de repente aconteceu alguma coisa e vai chover. E a culpa é do Cleo Kuhn sempre. É culpa do Cleo Kuhn, isso, exatamente. É ele que não sabe interpretar São Pedro, né? São Pedro que é o culpado. Então, então isso daí, a estatística na ciência ajudou muito a gente compreender certas coisas, né? Sim. Aí, por isso que se estuda estatística. Bom, mas o método científico, basicamente, é assim, das ciências naturais, eu vou falar primeiro. Tá. Ciências naturais é essas coisas físicas que a gente... É a biologia, a física, a química, a astronomia, né? Isso é uma ciência natural. É a natureza. É da natureza, coisa da natureza aqui, tá? Coisa física, geologia, né? Que estuda pedra, terra, o perfil do solo. E tem outras ciências que é a humana, por exemplo, que é a sociologia, psicologia, e por aí vai. Acho que deu para separar bem. Mas nas ciências naturais, nós temos assim, a pessoa quer fazer uma investigação para ver como que ocorre alguma coisa. Então, lógico, ela vai propor isso, geralmente é uma universidade, e ela vai propor e tem a primeira fase da coisa, que é a observação do fenômeno. Então ela vai observar aquele fenômeno que ela quer buscar uma explicação ou partir dali para criar uma outra coisa. Perfeito. Depois vai ser a segunda fase, a coleta de dados. Então ela vai fazer anotações, pode ser de temperatura, de frequência de algum acontecimento, né, conforme aquilo que ela está investigando. Aí tem a coleta de dados, tem a análise dos dados. E por último, a repetição daquele fenômeno num laboratório. Se o fenômeno se repetir, aquela tese que a pessoa está defendendo ali no caso está correta, senão não. Sim. Ela vai ter que buscar um outro caminho. Mais ou menos assim que funciona, isso eu estou falando a grosso modo. Claro. E a ciência, que é as ciências humanas, a gente não tem como repetir coisa no laboratório. Sim. Então ela tem a coleta de dados, a análise dos dados e uma tendência de que aquilo, quando ocorre daquela forma, vai obter aquele determinado resultado. Agora, isso daí influencia tudo na vida da gente, a metodologia científica, porque tudo que a gente vê hoje, tudo aquilo que a gente usa, desde o feijão que a gente compra lá no mercado, o tomate, tudo, isso tudo veio da pesquisa científica, entendeu? E qualquer um pode fazer pesquisa científica. Bom, se você usar esse método, você está fazendo uma pesquisa científica. Sim. Quando se descobre alguma coisa, ou se tem um trabalho científico, pode ser de graduação, de pós-graduação, de doutorado, alguma coisa assim, para cada área tem umas revistas que chama Abstract, em inglês, tá? Se for de agricultura, Agricultural Abstract. Se for de psicologia, Psychological Abstract, tal. E daí aquele trabalho é publicado. E a gente primeiro procura no abstract daquela ciência que a gente está lidando, se existe algum trabalho similar ao que eu estou fazendo, para não repetir. Sim. Ou até, às vezes, se a gente tem um pensamento, vê que aquele cientista lá de outro lado do mundo descobriu algo parecido ou até diferente, então eu vou partir da onde ele está. Ou vou partir para contestar ele também, se eu achar que posso. Isso como cidadão, pessoa física, é possível. Qualquer um pode, né? Desde que siga aquilo lá e aquilo fique comprovado, né? Sim. Porque isso daí não é uma coisa que se comprova assim, eu levanto a mão e isso vai passar por... É um método científico. É um método científico e várias pessoas têm que, cientistas da área vão ter que dar o aval, falar, não, realmente isso é assim. E a ciência é uma coisa assim tão, eu acho assim, conhecimento científico é uma coisa tão importante que, de repente, uma ideia, ela pode cair por terra, por uma descoberta
de uma pessoa lá mais adiante. A gente tem que quando se faz alguma descoberta, geralmente, antigamente falavam em leis, né? Então tem a lei de Newton, a lei e tal. E daí, de repente, aquilo que era uma lei, vamos dizer assim, aquilo pode cair por terra se alguém descobrir alguma coisa que realmente diz que aquilo não vai ocorrer daquela forma. Sim. Hoje em dia é mais raro, mas ainda tem, né? Teve um terraplanismo aí por aí, né? Bem complicado, ciência, né? Por isso que é importante isso. Então, que você está comentando. Aí não são ciência. E tem pseudociência também. Pseudociência são coisas que as pessoas tentam dizer usando argumentos assim, narrativas, né? Hoje está muito em moda falar de narrativa. Narrativas assim de cunho, não sei, espiritual, alguma coisa assim. Isso aí, na ciência não cabe isso aí. Uhum. A ciência é sobre fenômenos físicos. Sim. E não existe uma influência de outra coisa a não ser os fenômenos físicos. Antigamente se achava que o trovão, o raio, era alguma coisa que vinha de Deus ou alguma coisa assim, porque não se tinha conhecimento do que era o trovão, o que era o raio. Outro fenômeno, uma erupção vulcânica, um terremoto, né? Porque imagina aqueles povos antigos, né? De 15, 20 mil anos aí, de repente dá um tremor de terra, rachava tudo lá, quebrava tudo e muita gente morria. Para eles, que interpretação eles podiam dar daquilo, né? Somente o sobrenatural, né? Sim. E que só rapidamente, em algum momento virou comédia, né? Tem um filme, Os Deuses Devem Estar Loucos, do Stanley Kubrick. Kubrick, Que eles largaram uma garrafa de Coca-Cola numa tribo isolada da África. Eu assisti, é muito bom esse filme. O avião passa e solta a garrafa, uma coisa absurda. Mas... E para eles aquilo é um objeto sagrado, né? Aquele filme é muito bacana. Bom, mas aí o que eu quero com isso? Mostrar para as pessoas que se você usar um método científico para tudo, até para fazer negócio, sim, dificilmente você vai ser enganado. Eu trabalhei uma época com japoneses que veio do Japão mesmo, um agrônomo japonês. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Sim. E eu acho interessante até porque é o mesmo tipo de comportamento a gente encontra aqui no Brasil com os indígenas. Quando a gente vai fazer uma proposta para os japoneses, por exemplo, o chinês eu não sei se é assim, mas no japonês eu sei. Eles nunca te dizem sim nem não. Sim. Nós vamos pensar, eles falam. Até porque eles pensam assim. E o indígena pensa igual, e isso é uma coisa impressionante. Se ele está me fazendo uma proposta, é porque aquilo é bom para ele. Exatamente. Eu vou pensar se vai me servir e em que medida vai ou não me servir. Perfeito. Então sempre eles têm um prazo. Bom, isso tudo, se você observar essas coisas, isso é do conhecimento científico, porque aquilo tem que se provar, entendeu? Sim. Você vai ter que me provar que o que você está me propondo é uma coisa boa. Sim. Não é assim uma conversa que, olha, compre tal coisa porque isso é uma coisa maravilhosa. Não é assim. Vai ter que provar. E como eu trabalhava com isso, eles queriam que eu provasse. Eu trabalhei para uma empresa de adubo. Sim. E ela fazia também uns defensivos, eu não vou entrar em detalhe. E eles, o que você fala aí tá bom, mas vai provar. Vamos pegar uma areazinha pequena aqui, vamos fazer aqui, vai me provar que isso aqui funciona. Certo. E isso leva ano, não é uma coisa do dia para a noite, sabe? Sim, sim. E assim foi. Então, é por isso que isso aí, eu acho que é a aplicação do método científico. Eles não caíram na minha conversa, eu também não fui lá para enganar ninguém, porque eu sabia o que eu estava fazendo tecnicamente, né? E eu conversava com outros agrônomos. Sim. Para falar assim, era da Cooperativa Agrícola de Cotia, no caso. Então, mas eu tinha que estar sabendo o que eu estava falando, e eles, por associação, eles queriam ver aquilo se provar. Então, mais ou menos, onde que o método científico entra na vida das pessoas. Isso. Se você fizer isso, você não é enganado. Nunca. Sim. Nunca.
tudo aquilo que alguém te propõe com uma grande vantagem Não existe, né? não existe. A vantagem é pro quem está propondo. Nunca é, geralmente não é. Então hoje eu vejo assim as pessoas fazendo jogos, essas coisas aí, isso é certo que vai perder dinheiro, né? Ninguém faz nada para perder dinheiro. Mas o que eu ia dizer não era bem isso, mas aí foi por esse lado. Não, mas ok. Eu estou dizendo que isso é do conhecimento científico. Você não pode acreditar sem pensar na na intenção do proponente, no caso de um negócio. Exato, por exemplo. você tem que pensar, tem cérebro para pensar. Entendeu? Será que nem todo mundo, né? Infelizmente, né? Não, todo mundo tem cérebro. Meu pai dizia que a gente pode tem cabeça não usar, só. mas o cérebro a pessoa tem. Aquela bola dentro da cabeça tem. Tem cabeça só para separar as orelhas, né? Exatamente. Tem gente que é assim, mas que não usa. Tem, mas não usa. Eu acho que existe assim. Ou usa maldosamente, né, Zé? Tudo é um erro, né? O ser humano, isso daí também um dia a gente vai conversar sobre isso, sobre esse erro humano, né? Sim. Porque, bom, mais adiante a gente fala sobre isso. O cérebro humano é o único cérebro que funciona, não tem outro animal. Nós somos animais, nós somos primatas, né? Que funciona racionalmente. Que funciona dessa forma, né? Sim. A gente é o único animal que fala, que tem aqui, nos outros tem acho que parece um osso lá que... Eu tenho uma cachorrinha que ela quase que fala, né? Sim. Ela canta e fala, mas não consegue entender o que eu falo com ela, coitada. Sim. Mas isso aí, às vezes a minha esposa também não entende, então tá tudo certo. Então... não quer dizer, né? Não, então tudo isso que a gente tem, que é o cérebro que funciona, tal, a linguagem, tudo isso, é uma coisa única. Sim. Entendeu? E eu acho que é relativamente novo em tempo, se eu falar em tempo geológico, vamos dizer assim. Porque pelo tempo que existe o humano em cima da Terra, nós, Homo sapiens, estima-se entre 200 e 300 mil anos com esse formato aqui. Tinha uma diferença. Formato bípede, né? Não, bípede já é bastante tempo. Né? Bípede são milhões de anos. Sim. Se pegar lá desde a Lucy, que foi eu acho que é um Australopithecus que descobriram na África, deram o nome de Lucy. Sim. Descobriram lá uns ossos e tal. E depois passando pelo Homo erectus, né? E o Homo habilis, que daí eu comecei a estudar a partir do Homo habilis, isso daí, porque um foco na alimentação. Depois aí eu vou explicar o porquê. Teoricamente, a descoberta da agricultura. Não, a agricultura é bem nova. A agricultura Homo habilis é 10 antes... mil anos, 11, é depois da glaciação. Já tinha a descoberta do fogo? Já sabia Não, fazer a descoberta do fogo foi com Homo habilis, ou possivelmente com... porque muitos, não existiu assim, vamos dizer assim, Homo erectus, 2, 3 milhões de anos, e Homo habilis, 1 milhão e 200 mil anos. Sim. No meio desse tempo, deve ter existido vários tipos de humanoides ali, transições, e que se perdeu, e hoje não se acha nem fóssil, nem nada, né? Porque o mais forte predominou. Não se sabe, né? Não se sabe porque não se achou também. Sim. Então, o que se achou, a gente sabe que tem o Homo habilis, que é esse que descobriu como fazer fogo. E aí nós vamos fazer uma pausa para ir no fogo. Eu vou colocar a vinheta. Nós estamos apresentando aqui o programa Um Pouco de Tudo e Mais Um Pouco, falando sobre método científico, aqui com o meu amigo filósofo, né, empírico, né, autodidata, né, e é claro que tem toda uma cultura para trazer também. Um rápido intervalo aqui para que a gente possa fazer um corte, e em seguida a gente volta para continuar com a parte 3, portanto, não é? Que será a continuidade do método científico. Fica aí com a gente. Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlomagno e Miguel Brambila.